Arquétipos versus os ensinamentos de Neville Goddard. Você já parou para pensar que talvez você não esteja vivendo a sua vida, mas sim interpretando um personagem? E se eu te dissesse que existem forças invisíveis dentro de você, moldando suas escolhas, seus resultados, e até o que você acredita ser possível? E mais, que isso tem tudo a ver com os ensinamentos de Neville Goddard? Bom, hoje você vai entender como os arquétipos influenciam o seu despertar e como usar isso para literalmente reprogramar sua realidade. Tá, mas o que são arquétipos? Os arquétipos são como moldes universais de comportamento. Eles não são invenções modernas. Eles foram estudados profundamente por Carl Jung. E segundo Carl Jung, os arquétipos vivem no consciente coletivo. Ou seja, são padrões que todos nós carregamos dentro. Exemplos de arquétipos do nosso inconsciente coletivo são o herói, a vítima, o sábio, o criador, o líder. Agora vem a parte que ninguém te conta. Você não escolhe conscientemente qual arquétipo que está ativo agora, mas ele escolhe como você vive. Se você está vibrando no arquétipo da vítima, você sempre vai encontrar problemas, sempre encontra injustiça, sempre encontra limitação. Mas se você ativa o arquétipo do criador, por exemplo, você começa a enxergar possibilidades, soluções, caminhos se abrem. E agora pega tudo isso e conecta com o Neville Goddard. Neville Goddard ensinava algo que, quando você entende de verdade, muda completamente o jogo. Você não atrai o que você quer, você manifesta o que você é. Agora respira, porque aqui começa a conexão profunda. Quando Neville Goddard fala de estado de consciência, ele está falando exatamente de uma identidade assumida. E o que é um arquétipo? É uma identidade pronta. Ele é um padrão emocional, mental e comportamental completo. Ou seja, os arquétipos são estados de consciência organizados. Então, quando você assume um estado como Neville Goddard ensina, você está na prática ativando um arquétipo. Só que a maioria das pessoas tenta fazer isso pela metade. Elas fazem a técnica, mas continuam presas no mesmo arquétipo interno. A pessoa faz visualização de riqueza, por exemplo, mas no dia inteiro vive no arquétipo da escassez. No resultado, um grande conflito interno. É como tentar dirigir 2 carros ao mesmo tempo. E Neville Goddard fala sobre assumir o sentimento do desejo realizado. Mas aqui está o ponto oculto. O sentimento vem de identidade. E a identidade vem de arquétipo. Então não basta imaginar. Você precisa encarnar o arquétipo compatível com aquilo que você deseja. Um exemplo prático. Você quer prosperidade? Então não é só pensar como alguém rico. Você tem que ativar o arquétipo da prosperidade. Você tem que incorporar uma segurança interna, tomar decisões rápidas, ter uma sensação de merecimento, ter uma visão de abundância. Isso é um estado e ao mesmo tempo um arquétipo. Agora eu vou te falar algo que parece simples, mas muda completamente a forma como você enxerga a realidade. A sua mente, ela não sabe criar do zero.
Ela sabe interpretar papéis. É como um teatro invisível, onde os arquétipos são os personagens, sua consciência é o autor e a realidade é o palco. E aí, se você entra no palco como vítima, o mundo inteiro confirma isso. Mas se você entra como criador, a realidade se reorganiza. E usando uma analogia mais profunda, imagina que a sua mente é como um videogame. E os arquétipos são as skins completas que você escolhe, os personagens. Mas não só a aparência, sabe? Os arquétipos são a forma de pensar, forma de reagir, forma de decidir, forma de sentir. Agora o detalhe oculto. Você não joga melhor mudando o jogo. Você joga melhor trocando o personagem. E Neville ensina você a entrar no jogo com outro personagem. Mas os arquétipos mostram qual personagem usar. E aí que vem a fusão. Neville Goddard te ensina como entrar no estado, e os arquétipos mostram qual estado assumir. Neville é o portal, os arquétipos são os personagens. E quando você junta os dois, você para de tentar acreditar e começa a funcionar naturalmente com aquela versão. E na prática, antes de qualquer técnica, pergunte: qual versão de mim já tem isso? Qual arquétipo essa versão representa? E aí vai além. Como ela reage? O que ela não aceita mais? Então, sinta, pense e reaja como esse arquétipo. Você não está tentando manifestar, você está sendo. Não é sobre imaginar o que você quer viver, é sobre se tornar quem naturalmente viveria isso. O despertar não é só espiritual, ele é psicológico. Você percebe que você não é o arquétipo, você está interpretando o arquétipo. E isso muda tudo, porque você pode escolher. Mas como usar o arquétipo? Agora vamos trazer isso para a prática, então, de uma forma simples. Porque se você não souber aplicar, nada muda. Então presta atenção nesse passo a passo. Primeiro, identifique o arquétipo que você está vivendo hoje. Olha para sua vida com sinceridade e se pergunta: como eu reajo quando algo dá errado? Eu reclamo mais ou eu busco solução? Eu me sinto no controle ou perdida? Se você vive reclamando, culpando, se sentindo injustiçado, você está no arquétipo da vítima. Se você vive com medo, travado, evitando agir, você está no arquétipo de sobrevivência. Tenha consciência de quem você está sendo hoje. Segundo, escolha conscientemente o arquétipo que você quer ativar. Agora você decide. Quem eu preciso ser para viver a vida que eu quero? Quer prosperidade? Então o arquétipo não é alguém que quer dinheiro. É alguém que se sente capaz, toma decisão, se valoriza, enxerga oportunidade. Aqui você escolhe identidade. Terceiro, crie um modelo claro desse arquétipo. Pergunta: como essa versão pensa? Como fala? Como reage? Um exemplo, a vítima, por exemplo. Por que isso sempre acontece comigo? Aí você muda para o arquétipo do criador. O que eu posso fazer com isso agora?
Defina o padrão que você vai seguir. 4. Entra no estado, que é o que Neville Goddard ensina. Fecha os olhos e sente como se já fosse essa versão. Sente segurança, sente o controle, sente a naturalidade do arquétipo. É como se isso já fosse normal. E 5, haja como esse arquétipo no dia a dia. E aí durante o dia, observa. O que eu faria antes? Tá, o que essa nova versão faria? E escolhe conscientemente. Mesmo que pareça estranho no começo, porque é muito estranho no começo. Só continua. 6, repita até virar natural. No começo é esforço. E aí depois vira automático. E quando vira automático, você mudou sua identidade. E a sua realidade te acompanha. Então, concluindo, você não ativa um arquétipo pensando diferente uma vez. Você ativa vivendo como ele, até isso se tornar quem você é. Então, se esse vídeo abriu a sua mente, comenta aqui embaixo: eu escolho quem eu sou. E se inscreve no canal Despertando Consciência, porque por aqui a gente não fala só de motivação, a gente fala de transformação real.